Se entraste neste vídeo porque provavelmente tu queres construir músculo sem ganhar muita gordura ou então tu queres definir sem perder demasiado os teus ganhos de massa magra. Esse é um dos problemas, ou a maioria dos problemas que nós, quando estamos na jornada fitness, principalmente no início, acabamos por obter, que é quando fazemos um processo de ganho de massa, ganhamos muita gordura, quando queremos definir, nós perdemos os ganhos que tivemos na fase de volume, na fase de ganho de massa. Então, provavelmente já passaste por isto. Se não passaste, has de passar. É fazer fases de treino ou fases de dieta também. Okay? São as duas conjugadas. Antes de mais, e antes de explicar os erros e o que é que se chama fazer e como evitar esses erros, vamos explicar então o que é o bulk ou bulking, o que é o cut ou cutting e o que é a fase de manutenção e porquê da fase de manutenção ser um dos erros da maioria das pessoas que começam por não terem e não valorizarem bem essa fase. Tá bem? Fase de bulk. Eu não sei se a câmera está bem direitinha, caso não esteja, olha, o vídeo vai ficar um bocadinho torto, mas pronto. Bom, fase de bulk, fase de ganho de massa, fase de ganho de peso, ok? Fase de cutting, fase de corte, fase de lapidar a nossa estátua, fase da nossa estátua ficar limpinha, com os cortinhos todos, não é? Fase de manutenção é a fase ou de transição entre bulk e cut, ou de transição entre cut e bulk, e tem a fase de, realmente de manter os ganhos que fizemos, seja ganhos de massa magra, seja o ganho em definição. Agora, quais é que são os principais erros que nós fazemos na transição ou em uma das áreas? Ou seja, ou em bulking, os erros que fazemos em bulking ou os erros que fazemos em cut. Erros ao iniciar um bulk. Primeiro que tudo, não saber qual é que é a taxa metabólica basal, ou seja, tu não sabes quanto é que o teu corpo está a consumir para manter aquela massa magra, e isso dá-te logo o início para o outro erro que vem a seguir, que é, tu vais fazer provavelmente um excedente maior do que aquilo que tu realmente necessitavas. O pessoal pensa que quantas mais calorias melhor. Não, é errado, ok? Esse é o segundo erro, que é, metem calorias a mais do que aquelas que realmente necessitam. Há uma grande diferença entre uma fase de perda de peso pura e dura e uma fase de ganho de peso com qualidade, ok? Tu numa fase de perda de peso, se não quiseres prevenir massa magra, é normal, ou é normal não, é bom para ter resultados, tu tens um déficit maior, né? Tu vais perder mais peso e vais conseguir prever esse resultado, está bem? Agora, numa fase de bulk, se tu queres ganhar massa magra, porque duvido que vocês queiram ganhar gordura, o ganho de massa magra é muito gradual, é preciso tempo. Então tu não podes querer crescer logo aos quilos à semana ou aos quilos ao mês. É um processo que é gradual. Então o que tu vais fazer é basicamente um acrescento à tua taxa metabólica de 10%. Isso vai dar provavelmente ali entre as 200 às 300 calorias, máximo se calhar 400. E vais-te manter muito tempo com essa dieta. E dessa forma, como tu não estás com um excedente muito alto, tu vais ganhar músculo com qualidade e a tua gordura não vai subir muito. Okay? Numa fase de cutting, o que acontece é exatamente aquilo que nós estávamos a falar há pouco, que é as pessoas focam-se demasiado no peso e pouco na qualidade da perda de peso. Ou seja, tu tens de focar em manter a massa magra que tu ganhaste, ou que tu já tens, dependendo da fase em que estejas, e maximizar a perda de gordura. E para isso, se tu fores cortar muitas calorias, demasiadas, tu provavelmente vais perder muita massa junto. Okay? E isto é a importância da outra terceira fase, a fase de manutenção, da transição entre bulk e cut. Fase de manutenção, no caso de um bulk, é uma fase em que vais manter os ganhos que tiveste dentro daquele bulk, dentro daquela fase de volume, e no caso de um cut, é a fase em que tu vais manter aquela definição durante algum tempo que tu conquistaste com esse cut, com essa fase de corte. Okay? Vais manter o abdominal ali à amostra durante algum tempo. Para quê? Para o corpo consolidar aqueles ganhos, aqueles resultados. Okay? E ele perceber que aquele é o seu novo normal. Tá bem? O que é que acontece? Este é um dos maiores erros que o pessoal comete logo. Quando estão a iniciar na fase fitness, eles acabam um bulk e passam logo diretamente numa fase de cut. Ou acabam um cut e passam diretamente numa fase de bulk. O que é que tem que acontecer? Imaginemos que tu estás, para arredondar, acabaste um bulk com 3000 calorias de ganho de peso. Logo a seguir, a essa fase de ganho de peso, tu vais tentar manter essa massa que tu ganhaste com a tua nova taxa metabólica basal. Ou seja, tu vais reduzir ali uma percentagem de calorias de forma que o teu corpo não ganhe nem perca peso. Okay? Pode haver ali pequenas oscilações, mas a média mantém-se. Tá bem? Então o que é que tu vais fazer? Uma média, vais ficar a tirar 10% daquilo que estavas a consumir, que era o teu excedente calórico, e vais perceber se aquela é a tua taxa metabólica basal e vais manter essa taxa para quê? Para consolidar aqueles ganhos. E dentro dessa manutenção é provável, e pode acontecer, tu até perderes alguma da gordura que ganhaste, porque está a haver ali uma recomposição corporal, tu estás numa dieta monocalórica e tu consegues manter ali a tua massa magra e talvez até fazer uma pequena reposição, perder ali alguma gordura e até crescer ali qualquer coisinha de massa magra ao mesmo tempo. Tá bem? Essa é a fase em que tu vais consolidar os teus ganhos. Depois disso, depois desses ganhos consolidados, então, é que tu vais fazer a transição para a fase de cut, para a fase de corte. E tu nessa fase de corte, então, é que tu vais colocar
um déficit calórico, ou seja, vais tirar calorias à tua taxa metabólica basal para garantir que perdes peso e perdes gordura. E agora tu perguntas, mas eu vou tirar quanto? Começa devagar. Tira 10%, 15%, alguns casos até 20%, e a partir daí então é que tu vais ver o que é que acontece com o teu corpo a partir dessas semanas. E vais reduzindo pouco a pouco, não vais colocar logo semanalmente a reduzir mais calorias, etc. Não, mantém-te. Se estás a perder, mantém aquelas caloriazinhas, vai aguentando. Porquê? Porque tu queres preservar aquela massa magra. Tu queres evitar ao máximo que o teu corpo vá buscar à tua massa magra energia para ele se manter no dia-a-dia. Tu queres não só isso, mas tu queres também manter essa massa durante todo o teu cut e apenas tirar, que é quase impossível, mas apenas tirares a gordura, ok? Agora, acabaste a fase cut, estás cortadinho, o que é que vais fazer? Manutenção outra vez. Se tu fores subir logo as calorias e passares novamente para uma fase de bulk, o teu corpo, nessa altura, no fim de uma fase de cut, ele está faminto por dar estoque de energia, ele está faminto por reter aquelas calorias que tu comes, todos os nutrientes que tu colocas para o corpo, ele vai estar faminto de reter aquilo tudo. Então o que é que acontece? A maioria das pessoas passa logo de uma fase de cut para uma fase de bulk e o que acontece é que ganham logo muita gordura, ok? E perdem aquela definição toda que tinham ganho. E estragam logo a fase de bulk toda, porque quanto mais gordura tu tiveres numa fase de bulk, mais gordura tu vais acumular numa fase de bulk, por algumas hormonas que nós temos no nosso corpo que facilitam esse processo. Então, o que tu deves fazer no fim de uma fase de cut, muito resumidamente, é voltares outra vez à tua taxa metabólica basal, manteres essa taxa metabólica, ou seja, aquilo que o teu corpo gasta é aquilo que tu vais consumir, vais manter esses níveis, ou seja, imaginando que o teu corpo só precisa de 1400 calorias, é essas as calorias que tu vais manter, tá bem? Vais subindo gradualmente até perceberes que é esse o nível. Para quê? Para que não haja aquela mudança repentina e tu não ganhes essa gordura e tens ali algum tempinho para o teu corpo se restabelecer, manter aquele corpinho e depois então voltas para uma fase de bulk sem aquele risco de ganhar muita gordura inicialmente e conseguires ter uma fase de ganho de massa muscular com qualidade ao longo do tempo. Por isso, este é um grande resumo daquilo que eu te queria passar hoje. Se já cometeste algum destes erros, comenta aí abaixo e não se esqueçam também de dar follow neste canal, de subscrever o canal. Porquê? Porque vou começar a passar muitos destes conteúdos, alguns mais específicos. Também se tiverem ideias de conteúdos para falar convosco, dúvidas que vocês tenham, também podem deixar nos comentários. Este canal é para isso mesmo e eu gostava mesmo que vocês deixassem essas opiniões, porque é isso que eu quero produzir, é algo que vocês realmente tirem valor e algo que realmente vos acrescente. E não apenas eu estar aqui só a falar para uma câmera, só aquilo que me apetece. Provavelmente uma ou outra vez vai acontecer, mas gostava mesmo de acrescentar valor para vocês neste canal, tá bom? Por isso, até um próximo vídeo e vemos por aí.